pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Vocês estão lembrados, né, que desde as últimas aulas a gente está melhorando cada vez mais a nossa interação, né? Se a gente estava, por exemplo, apenas com o nosso canal lá no YouTube e as aulas ao vivo, a gente a partir de agora já tem o nosso aplicativo, onde você pode assistir a aula ao vivo pelo aplicativo, sem consumir os dados do teu celular, né? São dados patrocinados, e você pode participar da aula, entrar em contato conosco. Então escreve para a gente com o chat. Daqui a pouco a professora Briane vai estar dando as orientações sobre o aplicativo, de como você baixar, como é que você faz para fazer o login e a senha, tá certo? Lembrando que essa é a segunda aula de um bloco de 3 aulas dessa semana para o 9º ano, onde a gente está estudando estatística, né? A gente falou na aula anterior de que a estatística é um tema muito amplo, onde a gente já fez aulas aqui sobre análise de gráficos, análise de tabelas, e na aula anterior a gente começou a trabalhar de uma maneira mais aprofundada, né? Estava comentando com a professora Briane que esse tema agora do 9º ano, ele é bem parecido com coisas que a gente faz principalmente no ensino médio, certo? Elementos que a gente vai estudar que são ferramentas mais elaboradas da estatística, né? Então na aula anterior a gente falou muito de população, de amostra e de alguns elementos que compõem essa análise, né, como a organização em tabelas e gráficos, tá certo? A gente hoje vai dar uma aprofundada maior, a gente vai falar das medidas de tendência central novamente e já vai começar a projetar as medidas de dispersão, tá certo? Então, como as medidas de dispersão, elas dependem de uma parte maior da aula, de um detalhamento maior, então a gente vai fazer na metade da aula de hoje, tá certo? A gente vai começar falando das medidas de tendência central. Vou passar para a professora Briane para ela falar mais do aplicativo, de como você participa das nossas aulas e as suas considerações iniciais. Vai lá, Briane. Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente falou na aula passada, né, na primeira aula sobre estatística, como que a gente começa a analisar essa informação, uma diferença entre amostra e população, e a gente falou também sobre alguns cálculos que a gente já trabalhava com isso, porém, o que eu acho importante na estatística é a gente dar sentido a essa informação. Então, para quê? Qual é a serventia da gente calcular essas medidas de tendência central? Como que eu vou comparar o valor que eu vou descobrir com as informações que eu já tenho? Então, é bem importante que a gente aprenda, claro, a fazer o cálculo, mas que perceba que estatística, como é uma ideia de estudar uma situação, né, de analisar os dados de uma pesquisa, que é aquele valor, o qual a gente faz uma conta, né, a gente tem a resposta dele tendo um impacto de acordo com aquelas informações que a gente já tem. Então, é bem importante que a gente comece a ter consciência dessa relação subjetiva da estatística, né? A gente faz o cálculo, mas tem uma interpretação por trás daquele valor, beleza? Sobre o aplicativo, vou falar rapidinho para a Tiago começar a aula. A gente já está aqui com a interação acontecendo. Eu peço que vocês coloquem aí o nome das escolas e o nome de vocês, para que a gente consiga verbalizar isso na hora da aula, que é importante identificar, né? Também coloca as dúvidas, gente. É importante vocês dizerem o que é que vocês não estão entendendo, que a gente está aqui para reforçar isso também, tá certo? Vou passar para o Tiago para ele começar aí a aula e a gente vai comentando no decorrer dela quais são as outras informações estatísticas que a gente vai ver hoje, tá bom? Valeu, Briane. Lembrando que está aí na tela, tá certo? O QR Code para você baixar o aplicativo, tá aí para tanto você que tem o celular do sistema iOS ou do sistema Android, aponta a câmera do teu celular que vai te levar direto para a loja de aplicativos, né? Lembrando que quando você baixar e instalar no teu celular, vai pedir o login e a senha. O login é sua matrícula e a senha é a data do seu nascimento, com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, tá certo? Entra lá, procura lá a tua turma, nos momentos das aulas tem os horários, tem as reprises, tá certo? Vai ser um prazer entrar em contato contigo nessa aula, tá bom? Então vamos lá, lembrando que todas as imagens e animações dessa aula são feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá certo? Lembrando que nesse formato digital, TV, celular, internet, é importante a sua participação e essa participação pelo aplicativo, ela fica ao vivo, tá certo? Ou seja, você pode participar conosco ao vivo da aula, tá certo? Caso você não consiga, você vai perceber que os comentários que a gente vai sugerir durante a aula, né, o chat, você pode também fazer pelo nosso canal no YouTube, tá certo? Acessa lá, já estamos com quase 8.000 inscritos no canal, vai lá na playlist e manda lá os comentários, tá certo? Como esse tema ele é muito amplo, né? Por exemplo, eu e a professora Briane fizemos uma aula agora do 7º ano sobre estatística,
para você ver que tanto no sétimo, no sexto, no oitavo, no nono, você traz esse tema. A única diferença desse tema para o nono ano é porque a gente vai usar ferramentas mais específicas, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai utilizar as medidas de tendência central e passar para as medidas de dispersão, tá bom? Então vamos lá para a tela para a gente lembrar o que a gente fez na aula passada. Então dá uma olhada aqui o que a gente fez com o tema trabalhado na aula passada. Então na aula passada a gente falou muito da população e da amostra, tá bom? Então você observa aí que a gente viu que a população é quando a gente está trabalhando, quando a gente está analisando todos os indivíduos de uma determinada situação. A amostra é quando eu pego um extrato, um pedaço dessa população. E a gente percebeu que na discussão que nós fizemos na aula anterior, a gente viu as vantagens e as desvantagens de você ter uma população e ter uma amostra. Lógico que com a tecnologia digital mais avançada, a gente consegue utilizar a amostra com uma confiabilidade maior, né? Com uma certeza maior, tá certo? Então vamos lá. Então a gente percebeu, naquele exemplo fictício que eu trouxe, imagina aquelas 4 turmas lá de nono ano, onde a gente iria fazer a seguinte análise. A gente iria observar, por exemplo, que se eu fosse fazer a pesquisa com todos os estudantes do nono ano, ou seja, os 100 estudantes, eu estaria analisando a população. Já fazendo a análise com 20 desses estudantes, lembra, né? Pegando 5 estudantes de cada uma das turmas, eu teria uma amostra. Então teríamos vantagens e desvantagens em utilizar essa metodologia, tá bom? Um outro termo que nós vimos na aula anterior é para quando eu faço a organização, se eu pegar os valores que foram observados daquela pesquisa, a gente chama de frequência absoluta, ou seja, o exato valor que foi analisado. Por exemplo, a gente fez uma análise lá do nono ano A, com 23 estudantes, e a gente viu que 10 desses estudantes preferiam o gênero comédia, 8 dos estudantes preferiam terror e 5 preferiam aventura. De outra forma, a gente também pode fazer análise em termos percentuais, que é o que a gente chama de frequência relativa. Você vai perceber que dependendo da situação que esteja sendo analisada, a frequência relativa ela te dá uma visão melhor. Só que muitas vezes, se você não está fazendo uma análise de maneira mais criteriosa, muito cuidado com a porcentagem, porque se for uma pesquisa tendenciosa, você pode ser levado a uma informação falsa ou uma análise errônea de uma situação, tá certo? Então é importante você ver essas situações. Então, de maneira geral, a gente tem a frequência absoluta como o número de vezes que algo acontece, tá certo? Pega como exemplo aquele que a gente fez do nono ano A, para a escolha do gênero que vai ser assistido pelos estudantes. A frequência relativa é quando eu faço essa análise por meio de uma porcentagem. Então, é importante você perceber esse tipo de relação, tá bom? Então, veja que na aula anterior a gente fez esse tipo de discussão, a gente fez esse tipo de análise, né? A gente depois passou a organizar. Então, ferramentas estatísticas que utilizam essa organização, elas são diversas, tá bom? E ainda mais com a tecnologia digital, onde a gente tem uma facilitação maior para esse tipo de organização. Mas os clássicos são o gráfico e a tabela, tá certo? Você vai perceber que tanto o gráfico quanto a tabela, eles servem para você fazer uma leitura mais imediata, uma leitura mais detalhada, a gente vai fazer de uma outra forma. Mas a leitura inicial é muito comum você ver através de gráficos e tabelas. E percebe que essa ferramenta, ela não é exclusivamente da matemática. Muitas vezes, em outras áreas do conhecimento, seja lá, por exemplo, na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, é comum os textos de apoio também utilizarem gráficos e tabelas para você ter uma compreensão de um determinado fenômeno social, tá certo? Então, o gráfico ele facilita a análise, ou seja, é uma leitura muito simples de você fazer inicialmente. Ou seja, inicialmente, no caso, é você ter uma visão básica daquela situação. A gente vai ver que as ferramentas utilizadas a partir de hoje vai te dar uma visão mais detalhada. A tabela é outra, você vai ver que toda tabela está relacionada com gráfico, todo gráfico pode se relacionar com uma tabela, tá bom? São maneiras de você organizar essas informações, tá certo? Então vamos pegar aqui e essa imagem vai dar meio que uma síntese do que a gente fez na aula anterior e o que a gente fez até então, para a gente começar a projetar o que a gente vai fazer mais para frente, né? Então, a estatística de maneira geral, quando se faz uma pesquisa, essa pesquisa você pode fazer através de uma metodologia utilizando a população ou utilizando uma amostra. Lembrando que quando a gente fala de população, a gente está falando
de todos os indivíduos que estão sendo analisados, enquanto que a amostra é uma parte dela. E a organização dessa pesquisa, ela pode vir por meio de tabelas e gráficos, tá certo? Depois a gente começou a ver que as medidas de tendência central é quando você vai fazer uma análise mais apurada, quando você vai, por exemplo, o termo estatístico utilizado é inferência, ou seja, você vai trabalhar com os dados, você vai interferir naquelas informações de modo que essa interferência é para você extrair o máximo de informações possíveis, tá certo? Então, no caso das medidas de tendência central, que a gente falou na aula anterior, elas são de fácil acesso, né? Você consegue observar essas medidas de tendência central sem grandes dificuldades. Mas eu destaquei o termo central ali, porque a gente viu, por exemplo, o termo utilizado muitas vezes, é que as medidas de tendência central, estatisticamente, elas são fracas, porque muitas vezes essas informações elas criam uma discrepância no fenômeno que está sendo analisado. É importante você fazer a leitura, você ter as medidas de tendência central, mas você compreender de maneira mais geral. Então lembra essa situação fictícia que a gente criou também na aula anterior, e eu disse que ela vai participar da nossa aula, né? Vai ser tema da nossa aula, tanto nessa quanto na próxima, para a gente tentar, em cima desse exemplo, tentar destacar os demais. Então eu criei aí uma situação fictícia que eram 3 equipes de LoL, onde eles vão jogar 5 partidas, né? 5 etapas, e aí tem a pontuação de cada uma delas. Então vamos ver as medidas de tendência central de cada uma dessas situações, pelo menos para a gente entender. A moda, você lembra, né? A moda é o valor de maior frequência, é a informação de maior frequência. E um detalhe, quando a gente fala de valor numa pesquisa, eu não necessariamente estou falando de valor numérico. Pode ser uma categoria também, tá certo? São as variáveis nominais. Então, no caso da moda, por exemplo, a gente viu que analisando todas as equipes, a gente vai ter 2 modas. No caso, a moda no valor de 60, ou seja, em 60 partidas, em 60 pontuações aí, no caso aí, nessas jogadas, no caso aqui o 60 em 1, 2, 3, 4 partidas. Então, em 4 partidas, alguma das equipes fez 60 pontos. Da mesma forma que em 4 outras partidas, alguma das equipes fez 55 pontos. Então perceba que a moda são esses 2 valores aí. A gente poderia dizer que é uma situação em que ela é bimodal, tá certo? Existe o trimodal e você vai perceber que aquilo que eu tinha falado anteriormente, ela não é tão forte, ou seja, uma medida de tendência central ela é fraca, porque se você tiver muitas modas, você não vai conseguir tirar nenhuma interferência, no caso aí, desses valores, que vai ser tão significativa, tá certo? Geralmente, quando é unimodal, ou na maioria das vezes assim, você tem uma moda apenas, você vai ver que você consegue tirar mais informações. Mas no caso aí de você ter muitas modas, não funciona tanto. Quando a gente vai analisar, por exemplo, uma única equipe, nesse caso aqui, aquela terceira equipe ali, em 2 das 5 partidas, ela fez 60 pontos. Então, nesse caso aí, eu tive um único valor. Eu posso dizer que a moda de pontuação daquela terceira equipe foi 60, tá certo? A mediana é uma outra medida de tendência central, onde foi que a gente fez? A gente selecionou uma das equipes, no caso, selecionando aquela primeira equipe, a gente colocou na ordem, tá certo? Perceba que os valores ali em cima, eles estão em ordem crescente. Eles poderiam também estar em ordem decrescente. E vai ser o valor central. Observe que nesse caso eu tenho um valor central, mas se fossem apenas 4 valores, 6 valores, ou seja, valores pares, número de observações pares, como é que ficaria? Escreve aí no chat que na próxima aula a gente vai mostrar um exemplo com uma quantidade par de observações, tá certo? Então a gente tem, por exemplo, que a mediana, nesse caso da primeira equipe, foi 58, porque é o valor que está no meio, ou seja, partindo do menor valor para o maior valor, o valor central, nesse caso aí, é a mediana. E você vai perceber em outras situações que esse valor central ele pode não te dizer muita coisa, tá certo? Mais uma vez por conta de ser uma medida fraca, ok? E por último a gente viu a média, né? Ou seja, a média é a mais conhecida das medidas de tendência central, principalmente porque a gente tem a média escolar, né? Ou seja, você tem a média lá de matemática, que a gente chama de nota, né? Então nesse caso aí eu calculei a média daquela primeira equipe. Então soma todos os valores e divide pelo número de observações. Nesse caso são 5, então quando você calcular a média nessa situação, eu tenho 57,4.
4, tá bom? Uma coisa que eu chamei a atenção na aula anterior e eu vou reforçar aqui, presta sempre atenção que a média vai ser sempre um valor maior do que a menor observação vai ser maior do que a menor observação e menor do que a maior observação, ou seja, aquele 57,4, como o nome já diz, ele vai estar lá pelo meio, tá certo? Então essas foram as medidas de tendência central, ok? Então, pessoal, eu vou passar daqui a pouco para a professora Briane para ela fazer as considerações aí do tema, tá certo? Para ela falar um pouco assim de que essas medidas de tendência central, elas têm a sua importância, mas a partir de agora a gente vai aprender uma ferramenta muito mais específica, tá certo? Que vai me dar muito mais detalhes de uma pesquisa, de uma análise, que são as medidas de dispersão, tá certo? Passar para a professora Briane. Vai lá, Briane. Então, pessoal, como o Tiago acabou de mostrar, usou um tema, né, um plano de fundo bem ilustrativo, que foi um jogo de LOL, e a gente, em tese, se diverte, a gente já conhece como os colegas gostam de jogar, mas todos aqueles números que aparecem lá têm um estudo estatístico por trás, né? Tiago mostrou aqui de uma maneira simples, fácil da gente entender e passar para vocês, mas quem joga vê um painel cheio de número e já consegue interpretar aquelas informações. E aí a gente pensa, será que matemática realmente é difícil? É de acordo com a minha conveniência e até com o meu conhecimento prévio que isso torna mais fácil, né? E o professor arranjou um exemplo que foi muito bom, inclusive, que eu tenho certeza que faz parte da maioria do cotidiano do pessoal, né? Mas falando sobre os valores que ele estava investigando ali, ele disse uma palavra bem interessante, que é a inferência. Você inferir alguma coisa é você deduzir a partir da observação que a gente está fazendo. Nesse caso de matemática, né, quando a gente está trabalhando com essa noção de estatística, a gente tem um valor numérico, que Tiago acabou de diferenciar numérico, né, de um valor no sentido de ter uma característica sobre, mas eu estou falando aqui do valor numérico porque a gente está estudando medida de tendência central, né? Então, quando a gente calcula esse valor numérico, como eu falei lá no comecinho, tem um método, tem uma forma da gente analisar isso, mas de acordo com essa informação, o que é que significa dizer aquela média? Tiago colocou uma característica agora, olha, a média é maior do que o menor número que está sendo analisado e é menor do que o maior número, ele vai estar ali no meio. Então, a gente começa a perceber que pode ser uma medida comparativa de equilíbrio, por exemplo. Mas vamos pensar em coisas que podem interferir nessa média, né? Um exemplo que Tiago vai trazer mais na frente é a noção desse valor que vai dar essa média. A gente pode ter 5 valores analisados que estão mais perto um do outro e dão o valor de uma média específica, ou de valores que estão um pouco mais distantes e vão dar a mesma média. Então, quando a gente começa a avaliar isso, a gente percebe que nem sempre, de acordo com o que eu quero estudar, essa média vai ser suficiente. Eu preciso analisar o comportamento dos outros valores naquele contexto ali. Então, pegando o gancho aqui nessa ideia da pontuação, a gente começa a analisar a performance do time de acordo com essas informações. Aí você, poxa vida, nunca mais eu vou ver o LOL da mesma maneira que eu via antes, né? Agora vai começar a calcular tudo que é performance lá dos jogadores, das equipes, de acordo com essa noção. E no final das contas é para isso que a educação serve mesmo. Além de você ter conhecimento científico da coisa, né? Você poder aplicar no seu dia a dia, certo? Eu vou passar para Tiago para não me antecipar também nos comentários, porque tem bastante coisa de estatística que a gente ainda vai ver hoje, mas aí, vez ou outra, com as intervenções, a gente vai comentando sobre a aplicação do que a gente está estudando nesse momento, tá bom? Vai lá, Tiago. Valeu, Briane. Eu diria que a partir de agora a gente vai para um estágio muito mais amadurecido, ou seja, muito mais profissional da estatística, que é analisar as medidas de dispersão, tá certo? A gente diz que as medidas de dispersão, elas acabam dando um caráter à estatística, um poder à estatística, que se a gente ficasse só na média, mediana e moda, a gente não conseguiria, tá certo? Então, muitas vezes, por exemplo, como a gente trouxe na aula anterior, por que será que uma pesquisa, por exemplo, eleitoral, que a gente tem não sei quantos milhões de eleitores, a pesquisa é feita com 1.000 e poucas pessoas, 2.000 no máximo, e a gente consegue confiar, né? E porque lá no finalzinho ele diz, essa pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. De onde é que ele tira essa variação? A gente vai ver que são justamente as medidas de dispersão que vão dar a base para a gente conseguir fazer essa compreensão, tá certo? Então, o nome dispersão aí é no sentido de
fazer um contraponto com as medidas de tendência central. O nome medida de tendência central já diz, né? Ou seja, está centralizado numa determinada situação. No caso, a dispersão, ela vai tentar analisar o conjunto de dados de uma maneira geral. O conjunto de dados a partir de uma análise muito mais geral, muito mais observando de uma forma que você consegue compreender diversas etapas. Então, as medidas de dispersão são amplitude, variância e desvio padrão, tá certo? Eu diria o seguinte, a gente poderia focar exclusivamente no desvio padrão. Muitas vezes, o resultado que nos interessa é o desvio padrão, porque o desvio padrão, além de nos dar um pouco essa questão da variabilidade, da dispersão dos dados, ela vai me dar exatamente na maneira que eu estou medindo. A gente vai ver por que eu estou falando desse detalhe. Mas simplesmente para dizer que, para chegar no desvio padrão, eu preciso necessariamente passar pela amplitude e pela variância, tá certo? Eu não poderia ir diretamente. Então vamos lá para a tela para a gente entender um pouco as medidas de dispersão, tá certo? A gente vai fazer nesse pedacinho final da aula e exclusivamente na próxima aula a gente vai tratar só das medidas de dispersão, tá certo? Então vamos lá. As medidas de dispersão, elas são usadas para você analisar esses dados, tá certo? E elas usam algumas ferramentas, algumas técnicas matemáticas para você conseguir justamente isso, determinar o grau de variabilidade dos dados, ou seja, o quanto esses dados estão variando, estão se modificando. A gente vai perceber, principalmente nos exemplos que a gente vai observar na aula de hoje, a primeira é o seguinte, a amplitude, ela simplesmente vai ser uma medida que você vai observar entre o maior e o menor valor, certo? Então, observa logo o maior e o menor valor. A partir disso daí, você já vai ter uma noção de que aquilo que está sendo analisado, ele vai ser no mínimo tal valor, no máximo tal valor. É o que a gente chama de amplitude, certo? Então, vamos pegar, por exemplo, qual é a amplitude daquela primeira equipe ali? Observa que eu destaquei o valor 53 e o valor 61. Então, 53 é a menor pontuação que aquela primeira equipe teve e 61 é a maior pontuação. Então, a gente já sabe mais ou menos a variabilidade aí. No caso, a gente chega ao resultado 8. Significa que aquela primeira equipe, a diferença entre a menor pontuação e a maior pontuação é de 8 pontos, tá certo? Então perceba que a visão que a gente vai ter para analisar as situações, ela é muito mais na que você perceber o quanto está variando as informações, tá certo? Escreve para a gente aí no chat alguma situação onde você perceba essa questão da amplitude, certo? Essa amplitude, será que é alguma coisa do meu dia a dia ou alguma coisa que eu vi, aparece essa questão da amplitude, tá certo? Eu tenho um exemplo que eu vejo quase todos os dias. Na próxima aula eu dou esse exemplo aí de amplitude, tá certo? E já que eu fiz aquela da primeira equipe, eu queria que vocês fizessem tanto da segunda equipe quanto da terceira. Me diz aí qual é a amplitude. Escreve aí no chat ou então lá no nosso canal no YouTube, tá certo? A variância, preste atenção. Por isso que a gente vai dedicar muito mais do que uma aula. Esse pedaço dessa aula e a próxima aula toda a gente vai falar das medidas de dispersão. A variância, você já está percebendo que a gente está tentando estudar a variabilidade dos dados. A amplitude é simplesmente a diferença do maior pelo menor valor. O que é que a variância vai fazer? A variância vai fazer qual é a distância de que cada valor tem com relação à média, certo? Você vai perceber que no cálculo tem lá uns elevados ao quadrado, é simplesmente porque é a técnica utilizada, mas de maneira geral, o que a variância vai tentar observar é como é que essa variabilidade está se dando do valor observado com relação à média, tá certo? Então você vai perceber nessa situação aí. Coloquei essa carinha de dúvida aí porque assim, como não é o objetivo da gente se preocupar com todos os cálculos, eu vou apresentar aqui os cálculos, mas o principal para a gente é analisar o resultado, tá certo? Então vejamos o seguinte, o que eu vou fazer de agora em diante, a gente vai fazer também na próxima aula, só que dando uma ênfase em cada uma das etapas. Então como é que é o cálculo, tá certo? Eu vou apresentar o cálculo aqui. Então veja, eu vou pegar aquela primeira equipe e eu vou calcular a variância daquela. Ou seja, eu quero saber qual é a variabilidade dos valores, ou seja, o quanto está sendo variável aqueles valores
em função da média, tá bom? É um cálculo extenso e no finalzinho a gente vai pegar a calculadora para chegar a esse resultado. Então veja, a média eu já tenho, já calculei na aula anterior e apresentei nessa aula. A média é 57,4. Olha o que foi que eu fiz. Primeiro valor menos a média elevado ao quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa com os outros valores. Esse valor menos a média elevado ao quadrado. Então, depois de você fazer todos esses cálculos aí com os 5 valores, né? No caso, a gente está olhando as 5 etapas, ó, 58 menos a média elevado ao quadrado e, por último, 61, né? Que vai ficar, no caso ali, o 61 menos a média elevado ao quadrado. E da mesma forma, 5 observações, então a gente faz a divisão por 5, certo? Lembra que a gente está dando ênfase ao resultado, então, usando a calculadora aqui, a gente vai obter que a variância é 9,4, bom? O que significa esse 9,4? Lembra que no início eu falei, o meu objetivo é o desvio padrão, só que para chegar no desvio padrão, a gente tem que passar pela variância. O que acontece é o seguinte, esse 9,4, ele não está na mesma unidade das observações que estão ali na tabela. É como se isso aqui fosse ponto ao quadrado, ou seja, não tem muito sentido prático para isso daí não, tá certo? Então, é como se fosse 9,04 pontos ao quadrado. Não tem muito sentido prático, tá certo? Mas lembra que para chegar aonde eu quero, que é, no caso, o desvio padrão, eu preciso passar pela variância, tá certo? Então, a gente chega nela. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ou seja, para que essa raiz quadrada? Para que o resultado que eu obtenha não seja pontos ao quadrado, por exemplo, seja simplesmente pontos. E calculando aí, no caso, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, eu vou chegar a esse resultado. Então, sendo a variância 9,04 pontos ao quadrado, tomando a raiz quadrada de tudo isso daí, a gente encontra o desvio padrão, que nesse caso agora é pontos, certo? Então, o que é que o desvio padrão está dizendo? Está dizendo que os pontos daquela equipe, eles estão variando em 3 para mais ou para menos com relação à média, tá certo? Então, esse é o cálculo do desvio padrão, onde a gente vai conseguir observar essa variabilidade das informações, certo? Descansou? Ou seja, é muito cálculo para esse resultado, tá certo? Por isso que a gente trouxe nesse finalzinho de aula e a gente vai estender para a próxima aula, tá certo? A gente vai fazer, vai completar essa tabela com a variância e o desvio padrão, tá bom? Então, pessoal, perceba que a gente vai utilizar todos esses resultados, tá certo? Vou passar para a professora Briane daqui a pouco para ela fazer as considerações finais e você vai observar que o que a gente vai fazer na próxima aula é a continuação do que a gente fez nessa parte final aí. A gente vai conseguir completar essa tabela e depois de completar essa tabela é que a gente vai tentar analisar com esse termo aí. Qual dessas equipes foi a mais regular? Eu não quero saber a que tem mais pontos ou menos pontos. Eu quero saber qual é a mais regular, tá certo? Vai lá, Briane, fala aí pra gente. Então, gente, dá pra gente pensar um montão de coisa, hein? Eu fico com medo, às vezes, de fazer um comentário e dar o spoiler das próximas aulas, né? Porque é tão legal de você conseguir entender o conteúdo e analisar as informações. Tiago colocou aí a variância, o desvio padrão e já começou ali preenchendo um pouquinho da tabela, colocando a relação que encontrou em cada uma das equipes. E a pergunta que não quer calar agora para a próxima aula é: o que é que a gente poderia analisar para dizer se uma equipe foi mais regular do que a outra, né? Então, a gente tem aí uma situação de analisar a pontuação, de analisar as duas medidas de dispersão que a gente calculou hoje, para verificar como que a gente vai criticar essa informação, né? Como é que a gente vai inferir, olha aí, a palavra aparecendo novamente, como é que a gente vai inferir essa comparação entre as equipes e dizer o critério que vai estabelecer essa regularidade entre as equipes. Pensa aí um pouquinho, anota aí suas informações, coloca no chat também ou no comentário do YouTube e na próxima aula a gente vem com essa resposta, tá certo? A gente se vê logo mais e eu volto com o Tiago. Valeu, Briane. Obrigado, pessoal. Então veja que é um tema bastante árido se você apenas ficar como telespectador nesse caso, né? Então agradeço muito, vai lá no nosso canal, assiste às aulas e na próxima estamos de volta. Tchau, tchau.